foi João de Camargo, mais conhecido como Nhô João? Foi um ex-escravizado, nasceu em Sarapuí, aqui no interior de São Paulo. Na época da abolição, ele vem para Sorocaba e chega em Sorocaba num período muito crítico. Depois a gente vai falar sobre ele. Mas ele dedicou a vida toda dele no acolhimento às pessoas. Numa época de tanta dificuldade que, naquele período, um líder carismático é essa grande figura. A todos ele acolhia com generosidade e deixava bem claro, não sou eu que curo, é Deus e sua fé. Mas quem não precisa até hoje alguém para ouvir, para acolher, e ele acalmava as pessoas, orientava. Isso é muito bom. João de Camargo, acho que ele viveu na plenitude o que Jesus veio ensinar, né, de a prática do amor e caridade, que é o que ele fazia, né? Era amor e caridade. Ele acolhia as pessoas, escutava, dava oportunidades, né? Dava um abraço, estendia as mãos, falava palavras bonitas. Diante daquilo que passavam para ele, fazia os encaminhamentos dos chás, das ervas, e ajudou muita gente. Hein? Sim. E o mais, foi muito perseguido, tanto pela igreja da época, a polícia da época, como curandeiro, enfim, tudo mais. E não desanimou. Isso não abateu, pelo contrário, o fortaleceu. Ele acreditava e sempre acreditou, e até o fim da vida, aos 84 anos, se dedicando às pessoas. Ele nasceu em Sarapuí, em 1857. Ele 1853, ele viveu 47 anos no século XIX e 47 anos no século XX. Olha! Até nisso. Ele faleceu em 1947 e nasceu em 1853. E aí ele teria nascido em Sarapuí, né, na fazenda dos Camargo, por isso João de Camargo Barros. Interessante. É que antigamente o sobrenome era dado por conta da sua origem de família, onde sua família trabalhava. Mãe conhecida, a Inhaxica, que era uma benzedeira já de muita fama, uma médium muito poderosa, que ensinou a ele, na época que eles viviam na fazenda dos Camargo. Tem gente que diz que um pouco antes da abolição eles já teriam vindo para cá, tem gente que diz que foi na época da abolição mesmo, né? Não é só o fato, mas também não tem tanta relevância. E aí ele veio para Sorocaba e começou a trabalhar nos subempregos que tinham. Ele trabalhava fazendo tijolo, trabalhava de limpeza, ajudante de obras, cozinheiro, fazia o que as oportunidades que apareciam ele ia fazendo. Casou, né? Casou com a Rosália. Ficaram casados por 5 anos, e aí que o Zé comentou, na época da febre amarela, ele saiu de Sorocaba, também foram, acho que voltaram para Salto de Pirapora, ou Pilar do Sul, né? Salto de Pirapora, né? Lá, e o João de Camargo, ele tinha um problema sério, o homem João de Camargo tinha um problema sério, sempre ele teve a mediunidade desperta, mas por conta do sofrimento que ele e todos os negros da época tinham, né, de falta de oportunidades e o preconceito, começaram a taxar os negros de vagabundos, né, essas coisas todas tristes que a gente sabe. E eu acho que para esquecer isso tudo, e também por causa das vozes que ele dizia escutar na cabeça, ele bebia demais. Bebia muito, 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 muito. Eu acho que não devia ser fácil para a Rosália, a esposa dele, conviver com uma pessoa assim também, porque ele trabalhava o dia inteiro, disse que trabalhava demais, mas chegava no final da tarde, ele se embriagava, acho que para esquecer dos problemas, alguma coisa, e acabaram se separando. Não se tem mais notícia dela, e ele pega e retorna para Sorocaba já em 1900, né? E nessa época a febre também deu... Já estava acabando. Estava acabando e logo depois veio a gripe espanhola, né? E enchente de 29. E aí quando ele vem para Sorocaba, ele piora mais ainda, na questão da bebida.
E aí diz a tradição que em 1907 a cidade de Sorocaba era pequena ainda, e aqui onde a gente está na capela era uma estradinha que tinha, que se chamava Estrada do Quiló, era uma trilha, uma picada aberta. Fim do mundo. O fim do mundo. Que não era cidade, era mato, era fazenda, uma trilha para ir até a fazenda do Quiló. E ele, um belo dia à noite, ele, depois de beber no bar que ele frequentava, ele estava vindo embora e parou na capela de Alfredinho, na cruz, para acender a vela, como ele fazia todos os dias antes de ir para a casa dele. E diz a lenda, tá a história, que se formou uma tempestade e ele se abrigou naquela capelinha e acabou adormecendo. Acordou com a visão do menino Alfredinho, dizendo para ele que ele tinha que assumir a missão para a qual ele veio na Terra, para ele abandonar a bebida e erguer uma igreja que abrigasse a todos, independente de cor, religião, credo. E isso assustou ele, porque ele acordou, achou que era um fantasma, viu aquele fantasma e saiu correndo. Sim. Aí depois, na sequência, Monsenhor João Soares do Amaral, que tinha morrido na febre amarela, ajudando as pessoas, do qual João de Camargo era extremamente devoto, apareceu para ele e falou para ele não se assustar, que a mensagem do menino era verdadeira e que realmente a missão dele era erguer a igreja e que ele ia ajudar e curar muitas pessoas. Então ele aceitou a missão e começou. No dia seguinte parou de beber totalmente e começou a erguer a primeira capelinha. E a partir disso, as pessoas começaram a procurar ele. Já procurava, ele já tinha, por conta da mãe dele ter ensinado, ele já fazia algumas rezas, alguns benzimentos, e as pessoas começaram a procurar ele cada vez mais e mais. E aí a história vai indo, né, Zé? A necessidade da época, né? Poucos médicos e tudo mais, sempre teve benzedeiras na região, mas ele, pela figura dele, era aconselhamento. Ele tinha as ervas dele, a mesma erva que ele determinava para todas as pessoas, mas sempre deixava claro: não sou eu que curo, é Deus e sua fé. Tome esse chazinho, ouça isso, tenha paciência. Coloca essa intenção. Então era todo tipo, quem não tem problema, né? Ou seja, doença, morte, tristeza, animal que fugiu, e ele acolhia todo mundo. 7 horas da manhã ele já estava aqui aberto e a fila longa. Mas há passagens também que ele dizia assim, parava, imagina o carão da pessoa, falava assim: dona, o que a senhora veio pedir aqui eu não faço, pode sair. Então tem muitas histórias ligadas a esse atendimento, né? Tem uma de duas, famosa, isso é comum. 2 moças que estavam cada uma com o seu problema, vieram, ele deu a folha da magnólia: tome esse chá para o seu problema. E uma delas falou: mas doenças diferentes, o mesmo remédio, jogou no mato. A outra sarou, essa não. Passado um tempo, apertou a dor, ela voltou. Então você volta lá onde você jogou, aqui naquele lugar, faz o chá, mulher sem fé, que você vai ser curado. E ela foi, estava no mesmo lugar que ela tinha jogado. Ele não tinha visto ela jogar, né? Não tinha visto, que o Zé estava falando isso aí, porque quando ele começou a fazer, ele chegou uma época, e isso é registrado, ele recebia mais cartas em Sorocaba do que a cidade toda. Olha. Então tinha uma carroça, tinha uma carroça do correio que era apenas para vir atender as cartas que mandavam para ele. E essa fila era enorme, e disse que ele acordava todo dia cedo e olhando, e para quem queria maldade mesmo, ele parava, olhava no olho da pessoa e falava: viu, o que você quer aqui não tem. Olha. E nunca cobrou nada. Pelo contrário, aqui era uma região mato, a cidade começou a se desenvolver em torno da capela, ele fez casas em volta aqui, fez pousadas. Porque muita gente vinha de longe, né, para pousar, para ter um acolhimento. Até isso se preocupou. E me parece que ele cobrava das pessoas que tinham condição de pagava uma hospedagem na pousada para poder arcar com quem não tinha condição de ficar. Então era uma comunidade que foi se formando à volta aqui, e isso começou a incomodar a elite social de Sorocaba na época, porque estavam caindo vagabundos, né? Sorocaba
E Sorocaba ele começou a se auto-intitular a Manchester Paulista, por conta da Manchester da Inglaterra. As fábricas de tecelagem vieram para cá e Sorocaba se autodenominou a Manchester Paulista. Então era uma cidade que queria sair da feira de Muares e queria partir para uma cidade industrial. E essa coisa rural, essa coisa rústica, eles queriam caipira, eles queriam jogar, varrer para debaixo do tapete, então incomodava. Começaram a fazer denúncias contra ele de curandeirismo, que ele fazia práticas de magia, e ele começou a ser perseguido. Chegou a ser preso por várias vezes, chegou a ser, inclusive, condenado, e aí depois ele foi entrar com recurso, e o advogado que o defendeu à época, Juvenal Parada, o defendeu e conseguiu a absolvição dele, dizendo que o que ele fazia era exatamente o que o espiritismo fazia, de Allan Kardec, que o espiritismo era aceito, era intelectual, o espiritismo veio da Europa. Então eles também já estavam mais abertos. O espiritismo no Brasil foi muito bem aceito, porque uma filosofia. Aí tem o papel da maçonaria em Sorocaba, que foi muito forte, que vai trabalhar pela libertação dos escravos, que foi um movimento forte, e também para a educação dos escravizados, os ex-escravizados. Criou uma escola noturna para que eles pudessem frequentar, e esse Juvenal associou ao espiritismo, que também a maçonaria vai trazer como filosofia. Então é aceito por uma cidade que quer ser civilizada, né? Não é aquela questão de cultura mais... É isso mesmo. E aí, a partir de então, ele monta a Associação Espírita e Beneficente Capela do Senhor do Bonfim, em 1921, aí fica regularizado, né? Legaliza, né? Legaliza. Mas as perseguições da igreja, da época, enfim. Mas isso fortalece. Então porque toda a legislação em relação aos escravizados, aos negros da época, não se permitia reunião, não se permitia culto. Se quer fazer um batuque, uma festa, tudo mais, tem que pedir autorização, não autorizava. Capoeira era crime, coisa de bandido, né? E aqui ele permitia que essas manifestações acontecessem. Então, quando ele ganha o processo, ele se fortalece. Mas daí a sociedade da época começa a cortar, mas mesmo assim. Por exemplo, o primeiro grupo escolar aqui, público, pode entrar, mas não tinha que ter sapato. Ele monta uma escolinha aqui. O mais importante é a educação, não a roupa que eles vestem. E tem a professora gratuita, tudo mais, oferece para a prefeitura da época, que não aceita, porque imagine uma escola de pobres, né? Mas ele vai criando aqui um núcleo de acolhimento, de educação, mantimento, recurso.